Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Spinelli e hoje eu venho convidar todos vocês para assistir o segundo episódio do canal Café com Zé. A nossa convidada de hoje é Rafaela Dalauca Fac, a aluna do curso de Artes Visuais da Universidade de Passo Fundo. Rafaela vai nos contar como foi ingressar no curso no período da Covid-19, os cuidados que teve que ter e também a nova modalidade em AD que teve que se adaptar às aulas online. Rafaela também nos conta a sua experiência de ter viajado para a Europa, fazer um intercâmbio em Portugal. Então, peço a todos que acompanhem pelo Instagram, YouTube e Facebook. Café com Zé. No Café do Zé tem emoção, convidados e muita opinião. Histórias boas. Muito obrigado, Rafaela, por fazer essa entrevista. Você é aluna do curso de Artes Visuais, né? De qual nível você está? Agora, atualmente, eu estou no 7º nível, mas era para eu ter me formado no começo do ano. Como eu fui para o intercâmbio acadêmico, deu uma atrasadinha, mas, assim, né, com as matérias eu estou no 7º nível. No 7º nível. Isso. Você iniciou em que ano, Rafaela, aqui na Universidade de Passo Fundo? Em 2021. 2021. Rafaela, todo o aluno que sai do ensino médio, ele tem já preparado a ideia do curso de graduação que ele vai iniciar. Você já tinha certeza que era artes visuais? Não. Não, na verdade eu tinha feito vestibular para design gráfico. Mas aí depois eu recebi a proposta de entrar em artes visuais. Eu tinha um pouco de medo, porque eu acho que sempre quando é para essa área a gente fica um pouco receoso. Mas eu recebi tão bem essa proposta, assim, como falaram comigo, foi tão legal que aí eu pensei, não, é nisso aqui que eu vou. Eu acho que tem muito mais a ver comigo, é muito mais a minha cara, e até hoje eu acho isso. Eu acho que era o curso que eu tinha que ter entrado, eu não me arrependo de ter entrado e não sei qual seria outro curso que eu faria se não fosse. Mas você não chegou a iniciar em design gráfico, veio direto para artes visuais. Foi direto para artes vestibular e veio direto para artes visuais. Sim, veio para artes visuais. Artes visuais. Sim. E você é natural de Passo Fundo? Não, eu sou da Arvorezinha, que é mais ou menos 1h40 daqui, de ônibus. E desde lá, então, você iniciou 2021, você falou, né? Sim. Você já veio morar para Passo Fundo ou você fazia aquele trajeto, como muitos alunos que vêm de fora, tem que pegar o ônibus, toda aquela rotina o dia inteiro, né? Sim, eu comecei em 2021 e era online. As aulas eram online e eu fiquei todo o primeiro ano da graduação, os 2 primeiros semestres, nesse vai e volta. No primeiro semestre, na verdade, a gente não teve aula presencial, porque ainda era comecinho de 2021, então não tinha voltado. Então todas as matérias a gente fazia online. E no segundo semestre, a gente ainda tinha matérias que eram online. Mas aí fotografia, desenho 2, aí eu comecei a vir pro campus para cursar. Aí no início de 2022 eu me mudei para cá. No terceiro semestre. Terceiro semestre você Sim. estudou. Então você iniciou a faculdade na época da pandemia. Na época Sim. aquela que era um momento tenso, né? Sim. Vamos falar em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade, né? Teve início a pandemia em 2019 e se alastrou até 2020, final de 2020, 2021 por aí, né? Uhum. Você não tinha um receio de estar naquele vai e vem devido à pandemia? Teus pais não se preocupavam com isso? Não, porque foi como era ainda no início de 2021, tava tudo combinado para ser tudo online. Sim. Então era mais tranquilo. Então, como todo o primeiro semestre foi online, não tinha esse medo, assim. Aí depois começou a acalmar a pandemia e eu comecei a frequentar aqui. Não eram todos os dias também, muitas matérias eram online ainda. Então era só as práticas, quando a gente vinha pra cá era com máscara, no ônibus também. Então era mais tranquilo nessa questão. Agora falando assim, você disse que iniciou com a ideia de fazer design gráfico. Sim. Tá, então você tinha a ideia de vir para cá e fazer cursar design gráfico. O que te chamou a atenção a artes visuais, o curso de artes visuais? Você teve alguma influência de alguém, de algum colega ou da família, disse, não, faz isso, Rafaela? O que te chamou? Porque você veio com uma ideia de um curso e hoje você está se formando em 2 graduações Sim. de artes visuais. Sim.
desde 2014, 2015, na minha cidade existia uma... Desde 2005 existia esse lugar. Mas em 2015 eu comecei a frequentar uma ONG, chamada ONG Aprendizes, na minha cidade. E nessa ONG eu tive aulas de música, eu iniciei na música, iniciei no violão, e aí depois eu fui pro teclado, e aí cheguei a tocar bateria, cheguei a tocar baixo, e nesse tempo eu comecei a fazer artes plásticas, porque eles tinham oficinas de artes plásticas lá. E eu tinha uma professora que era Gismari Zen, e ela cursou artes visuais aqui na UPF, ainda quando era faculdade de... Artes plásticas. Exatamente. Artes plásticas, que foi um dos primeiros cursos, junto com a música, de uma fundação da universidade. Isso. E aí eu gostava muito das aulas. E gostava muito de pintar com tinta a óleo, eu gostava muito daquele ambiente, sabe? E eu pensava, ok, se eu estiver num ambiente assim, e eu conseguir proporcionar isso para meus futuros alunos, eu vou ser muito feliz no que eu faço. E aí acho que essa foi uma motivação bem grande. Eu gostava muito de desenho na época, depois eu fui descobrindo outras coisas que eu gostava. Por exemplo, depois que eu entrei no curso, fotografia, gravura, aqui tem muita coisa prática. Então eu acabei me descobrindo em outras áreas que me chamaram mais atenção até do que pintura, que foi o que me fez entrar aqui. Até te surpreendeu então com artes visuais quando você chegou aqui? Sim, porque tinha muita coisa prática que eu olhei no currículo e pensei, ok, isso aqui vai ser bem legal. E eu acho que mesmo design gráfico ainda me chama muita atenção. Sim. Porque eu acho que é muito válido e acho bem legal. Talvez futuramente fazer uma segunda graduação, não descarto. Mas eu gosto muito de artes e pretendo fazer um mestrado na área. Você se formou em licenciatura ou no bacharel primeiro? Eu ainda não me formei. Final do ano, eu vou fazer 2 TCCs. Porque eu ingressei no bacharel e na licenciatura. Então eu vou ter que fazer esses 2 TCCs. E aí no início do ano que vem eu vou me formar com os 2... Como se eu tivesse 2 graduações, né, no meu currículo. Então você está já fazendo as 2 graduações numa. Isso, você vai ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E Rafaela, me diz uma coisa, aqui dentro da universidade, você disse que está pretendendo fazer uma graduação, mas além disso, você pretende, como você se vê depois de formada, né? Você pretende uma pós, um mestrado e seguir carreira na tua área nessa graduação, nessa profissão de artes visuais, né? É bem difícil, né, quando a gente fala sobre depois que tiver formado. Porque eu acho que enquanto a gente tá na graduação, a gente só pensa, eu sou estudante. E meio que aterroriza um pouco tu pensar, ok, depois que eu me formar, o que eu vou fazer? Atualmente eu trabalho no Mavris, que é o Museu de Artes Visuais, que está situado aqui na UPF, e trabalho também em uma escola. Então, depois de formada, eu penso em continuar na educação, se possível, mas principalmente eu quero tentar uma bolsa de mestrado. Eu quero ir para História da Arte e Pesquisa em Artes Visuais. É uma área que eu me interesso muito. Ano passado, 2023, nem 2024, em 2023 eu e a minha ex-colega de curso, a gente escreveu uma pesquisa relacionada ao museu e foi para a ANPAP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Então isso foi muito bom, porque é nacional, sabe? E aí depois disso, apresentar, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Vocês levaram o nome da universidade e do curso também para o Brasil inteiro. Sim. Vocês foram aonde essa apresentação? Tinha a opção de ser online e a opção de ser presencial, só que a gente não tinha como se deslocar, porque era em outro estado, enfim, e a gente fez online. Inclusive o vídeo está disponível. Sim. Enfim, se o pessoal quiser ver. E é uma pesquisa sobre a Ruth Schneider, que é uma artista aqui de Passo Fundo. E depois dessa pesquisa eu pensei, ok, eu acho isso muito bom e eu quero continuar nessa área. Então eu quero tentar um mestrado para a área da pesquisa. E também durante o curso você teve algumas surpresas também, né? Você foi considerada a primeira aluna do curso de artes visuais a fazer intercâmbio pela Universidade de Passo Fundo. Sim. Você foi para qual país? Eu fui para Portugal, fui para a cidade de Guimarães, em Portugal. E qual foi a tua experiência, o que você nota de diferença daqui, os costumes? Porque deve ter acontecido uma diferença, não sei se foi a primeira vez que você saiu do Brasil, sim, né? Que você
saiu longe da família, não sei se você teve algum acompanhamento com pais ou não, foi sozinha? Fui sozinha. Sozinha, Eu primeira mesma. vez. E qual foi a experiência? É muito nervoso, né? Porque eu sempre tive um sonho de, enfim, conseguir visitar outros países. E aí, no momento que você tá para embarcar, que você tá em São Paulo, e aí você tá na fila para entrar para um avião, que vai te levar a, tipo, 10 mil quilômetros de distância da família. Nossa, eu lembro que eu me ajoelhei assim no chão do aeroporto e pensei, eu acho que eu vou desmaiar. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, sabe? E aí tu chega lá e é tudo diferente. Tudo diferente. Eu tive, anteriormente, eu tinha entrado para um grupo, assim, que tinha estudantes que iam para essa mesma universidade, essa mesma cidade. Eu encontrei uma moça que ela era do curso de arquitetura. E aí, antes de eu ir para Portugal, eu já tinha o lugar para ficar e eu já tinha com quem eu ia dividir o meu quarto. E aí eu cheguei lá e eu esperei por ela. E aí a gente saiu do aeroporto e foi tudo novo, tipo, junto, sabe? E era muito... Nossa, cada coisa assim, ia pro mercado, tu pensava, meu Deus. Essa menina da própria universidade, da arquitetura da universidade? Na universidade, na Federal de Minas Gerais. Em Minas Gerais. Isso. Então da universidade para assunto só você. Tiveram outros alunos. De outros cursos. Sim, só que não foram para a mesma universidade, porque eu fui para a Universidade do Minho. Tá. E aí eu acho que alguns foram para a Universidade de Lisboa, do Algarve, talvez, mas para a Universidade do Minho só eu. Mas lá naquele grupo de alunos para Portugal, somente você. Sim. Só você da universidade. Isso, eu fui sozinha para lá, para minha então, cidade. Quer dizer, você não tinha vínculo nenhum com ninguém. Não, você não. Caiu de paraquedas e teve que se refazer lá dentro já começou no aeroporto. Sim, eu contei com a ajuda de alguns outros universitários que já tinham ido antes pra lá. Nossa, mas é outra coisa, sabe? Porque quando tu tá lá passando pela imigração, tu fica com o coração na mão. E se isso aqui não der certo, entendeu? E é uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Porque assim, Zé, eu cresci em Arvorezinha e a minha cidade tem 10 mil habitantes. E o meu pai é caminhoneiro. E o meu pai sempre foi caminhoneiro. E a minha mãe é dona de casa. Então, tipo assim, cara, eu tenho que dar orgulho pra essa galera, entendeu? Claro. E é só você de filho? Eu tenho uma irmã mais velha. Tua irmã mais velha? Sim. E qual foi a reação dos teus pais quando você chegou e disse pra eles? É uma coisa assim que eu acredito que eles na hora eles ficaram meio apreensivos, né? Sim. É a filha mulher, tá saindo do... Você não tá vindo para Passo Fundo só. De repente a Rafaela, filha dele, veio para Passo Fundo morar, que já é meio difícil, os pais ficam apreensivos, né? Sim. Agora, de repente, a Rafaela vai para Portugal, vai para a Europa, É. né? Coisa que... Não dá pra vir no final de semana visitar eles, né? E a Bia já passado, qual foi a reação deles? Ai, Dos teus pais? eu tentei conversar, assim, com eles e tentei pontuar, assim, que pro meu currículo ia ser muito bom e que eu ia estar vivendo outra experiência. E no começo foi bem difícil, mas eu já tentei, tipo, um semestre antes, conversar com eles sobre isso. E aí foi complicado. Foi complicado, assim, mas eles apoiaram. E aí depois que eu já tava lá, tipo, eles me ligavam e tal, e alguns meses antes tinha nascido o meu primeiro sobrinho, meu afilhado. E esse também foi um processo bem difícil, porque quando eu saí de lá ele tava com 2 meses. Aí eu cheguei de volta e ele já tava tipo com 10 meses. E ele tinha crescido, eu não tinha visto isso. E aí eu acompanhava tipo de longe, sabe? E foi bem complicado, mas eu acho que foi um desafio bem legal. Eu conheci, nossa, foi... Eu lembro assim de quando eu cheguei. E eu pensava, será que eu vou fazer amizade aqui? Será que eu vou ser sozinha aqui? Porque eu sempre pensava nisso, como vai ser difícil. Você ficou aonde lá? República? Você ficou parlamento? Eu tentei aplicar para uma república, só que já estava cheio e eles não aceitaram. Aí eu fiquei em uma casa, eu dividi o quarto com essa menina de Minas e dividi o apartamento com um menino da Filipinas e com uma menina da África do Sul. Então era assim... Tu chegava lá, tu não sabia, será que vai rolar meu inglês? Tu tinha que se virar, que senão tu não conseguia falar. É isso que eu queria saber, como é que você se virou lá com o idioma? Porque
A menina de Minas Gerais, tudo bem, mas você já falou que encontrou um rapaz de Filipinas Sim. e a outra menina de onde? Da África do Sul. Da África do Sul. Então era vocês 4, então. A Sim. de Minas Gerais, você, e vocês duas do Brasil, uma de Filipina e outra da África do Sul. Como vocês duas se viraram com idiomas? Ela já tinha viajado pro exterior antes. Ela? Ela já tinha ido pra lugares que falavam inglês, só que eu não. E aí até teve uma situação engraçada, porque era a primeira noite que a gente chegou lá, e eu não sabia falar direito, assim, eu tava desenrolando. E ela ficou presa no banheiro. E aí eu tive que chamar o meu colega e tipo, cara, se eu não sei falar inglês, agora eu vou ter que aprender, Sim. sabe? E foi isso, porque lá a gente teve algumas reuniões de apresentação, porque assim como a gente estava chegando lá, tinha um outro programa que se chamava Erasmus. Então, era a galera da Europa inteira indo pra lá. Então, Turquia, Itália, Espanha, Inglaterra, Grécia, tudo, França. E a gente não tinha como se comunicar na língua original deles. Então, a gente... E como é que era esse projeto? Você falou que era Erasmus? Isso, que era para eles, porque na Europa eles têm esse projeto que eles dão um apoio financeiro para os alunos, para os estudantes, para eles irem para outros países fazerem o Erasmus, que é um ano ou um semestre no país. Então eles recebiam esse apoio financeiro, iam e ficavam um semestre ou um ano na universidade. Erasmus, mas daí por que Erasmus? Não tem... Eu acho que é uma sigla. É uma sigla Sim. do projeto. Isso, só que eu não estava inclusa nisso. Tá. Porque... Era só para eles. Isso, exatamente. Eles recebiam uma ajuda de custo. Porque era da União Europeia, isso. Na Isso. América do Sul, do Norte. Isso, exatamente. Só valia para pessoas que vinham da Europa. Sim. Que ficavam na Europa ou vinham de outro lugar da Europa. Turquia, você falou. Culinária lá. Como é que vocês se viraram para comer, para te pedir comida? Porque afinal de contas você deve ter ido em restaurante, você ficou um ano, né? Eu fiquei 6 meses. 6 meses. Então, 6 meses você deve ter ficado, você saía bastante? Qual é o horário? Como é que era a cidade lá? Como é que era o teu dia a dia? Tá, a cidade, ela era considerada o berço de Portugal. Eles têm até um letreiro, assim, que tá escrito, aqui nasceu Portugal, porque lá nasceu o primeiro rei de Portugal. Então, assim, de frente pra minha casa, era uma cidade pequena, então de frente pra minha casa eu conseguia ver um castelo. Só que assim, eu nunca tinha visto um castelo na minha vida, né? E aí depois eu comecei a morar de frente pra um castelo. E aí a cidade era toda antiga. Sim. Era muito, 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 muito legal. E aí depois dessa reunião eu comecei a ter muito contato com a galera que era de fora também. Aí o meu campus era 15 minutos de onde eu morava caminhando. Só que tinha um outro campus que era muito perto da minha casa, Sim. que era 5 minutos. Então eu lembro que nos primeiros meses, onde eu mais passei tempo foi na biblioteca. Eles tinham uma biblioteca que era 24 horas. Eu ia pra lá, se eu tinha trabalho assim pra fazer, eu chegava lá 10 da noite, eu saía 3 da manhã. Quanto tempo você levou para ficar segura? De caminhar, de andar, de ir num restaurante, ir num supermercado? O que a gente faz o dia a dia aqui no Brasil tranquilo. Lá, quanto tempo você levou para fazer tudo isso sozinha? Um mês, mais ou menos. Até conseguir se acostumar, assim. Só que no começo era bem... Tu ia pra biblioteca, mas pensava, não posso voltar sozinho muito tarde. E aí eu tinha um amigo italiano, que ele voltava comigo pra casa, depois ele ia pra casa dele. Porque eu não tava acostumada com isso, né? Até porque eu não saía, voltar às 2 da manhã, aqui eu não tenho essa coragem. Essa coragem. Isso. E aí lá era bem mais tranquilo. Aí eu tinha aulas no outro campus, e aí eu só tinha aula com colegas portugueses. Português. Isso. Só com português. Isso. Daí eu acho que quando eu nunca tive essa aproximação muito forte com os portugueses. Sim. Porque eu acho que eu acabei me aproximando mais dessa galera que também chegou e que também estava meio perdida em Portugal. E aí, enfim, eu tive as aulas com eles e eu me aproximei principalmente da turma do 3º ano, que a gente fez trabalhos em grupo, que eu já tinha, antes de ir para Portugal, eu tinha entrado em contato
com um menino que o nome dele era José Pedro. José Pedro, Sim, português. chamavam ele de Zé. Zé. E ele era um amor de pessoa. Eu cheguei lá, eu tava super perdida, porque eu não sabia como funcionava, por exemplo, como se fosse o nosso Moodle aqui do UPF. Eu não sabia como funcionava, eu não sabia como é que era a plataforma deles. E aí eles mandavam recados, ou mandavam no grupo da turma, e eu não tava no grupo da turma. E aí eu lembro que eu, na segunda semana que eu tava em Portugal, eu caí de escadaria da cantina e eu quase quebrei meu pé. Bem, Sim, aí eu tive que andar de muleta. lá. E aí sim, aí eu lembro que eu fui de Uber pra faculdade, eu cheguei lá e não tinha ninguém na sala. E aí eu, oi Zé, tudo bem? Então, a gente não vai ter aula aqui? E ele, oi, não, a gente na verdade tá em outro lugar. Daí ele passou o endereço, eu, meu Deus, tá, vou ter que ir caminhando. Daí eu fui caminhando de muleta até De o lugar. muleta. Essa foi a tua aventura em Portugal. Sim. E aí, mas deu umas 2 semaninhas eu já tava 100% assim. E aí, enfim, conheci eles e tal, me colocaram no grupo. Quando tinha trabalho em grupo, querida, eles sempre me colocavam nesse grupo dele. Uma pessoa maravilhosa, assim, devo muito a ele, devo muito a Filipa também, que era minha colega. Eu tive ateliê de têxtil lá, que a gente não tem aqui, eu tentei pegar algumas matérias que a gente não tinha aqui. Certo. E aí o ateliê de têxtil, eles têm engenharia de têxtil, lá na UMinho, que é a universidade que eu estudei. E a gente ia para os ateliês, a gente viu que o nosso trabalho final foi fazer foi tecer 5 metros de tecido. E a gente ia repartir no meio. E aí ia ficar metade para mim e metade para Filipa. E aí depois acabou a aula e ela falou, não, leva pro Brasil, segura pra você. Trouxe pra gente. Sim, eu podia até ter trazido hoje. E aí eu tenho na minha casa 5 metros assim de Coisa tecido. boa. Maravilha. Bem legal, uma experiência muito legal. Conta um pouco para nós como que era a aula lá, dividido as disciplinas, qual a diferença que você pode dizer da disciplina daqui, quantas disciplinas, como é que funcionava os períodos das aulas, você entrava a tal horário, saía a tal horário? Sim, eu tive 5 matérias. 5 matérias. Isso. Só que eu não tinha um horário antes porque eu tinha que enviar as matérias para o UPF, aí o UPF confirmava, eu tinha que enviar para lá, eles tinham que confirmar e depois tinha que assinar e trazer de volta. E aí a gente não tinha ainda os horários, e no começo deu choque de horário. Sim. E aí eu tive que trocar uma disciplina. Não sei se eu vou lembrar de todas, mas tiveram 2 que eu reaproveitei aqui no Brasil quando eu voltei. Sim. Que era arte contemporânea e lá eles chamavam de práticas expositivas, mas Certo. aqui é curadoria. Curadoria. Isso. Aí tinha a matéria de desenho, que eu fiz lá, que eu fiz junto com o design da moda. Que a gente tinha ateliê, assim, o pessoal ia lá, posava pra gente, a gente tinha que fazer autorretrato. Foi muito legal essa disciplina. E aí tinha uma brasileira que era muito, muito minha amiga, que eu visitei ela esse final de semana. E a gente cursava junto, e era muito melhor, porque eu tinha um apoio, assim, que eu sentia que era mais forte. Aí eu tive ateliê de têxtil e eu tive mais uma. Eu tive história da arte, que eu já tinha cursado aqui no Brasil, mas eu queria ver como é que era lá. Então não tinha muito, assim, se tu for analisar pelo que tu tá falando, não tinha muita diferença. As disciplinas eram semelhantes. Né? Era bem parecido. Então você, nas disciplinas, você pelo menos você saiu bem, porque você já tinha uma noção, né, das disciplinas. Sim. Agora, Rafa, voltando, que nós iniciamos a falar sobre a culinária, né? Eu queria saber como é que você se virou lá para se alimentar. Tá, eu lembro que a primeira noite que eu cheguei lá, eu fui no mercado. E aí eu não sabia bem o que comprar. Eu comprei umas frutas, umas coisas assim. E eu lembro que eu cheguei, eu olhei pra prateleira das frutas e as frutas eram muito caras. Nossa, eu lembro que eu peguei 3... Euro lá, né? Sim, eu paguei 3,5 euros numa bandeja de morango. Só que pensa que o euro é 6 reais. E aí então foi tipo assim, 25 reais numa bandeja de morango. Nossa Senhora. Sim. E aí no começo eu convertia tudo. Só que eu percebi, não, se eu fizer isso eu vou ficar louca. E aí a gente tinha o apoio da cantina. Certo. De lá. Então a gente pagava 2 euros e a gente podia almoçar ou jantar lá. Só que a comida. Não sei se tu já chegou aí no restaurante universitário que tem aqui. Sim, já. De 0 a 10 aqui é 10. Lá era complicado. Eu não sei se em todos os lugares era assim, porque eu não saía pra comer. Sim. Em restaurante, porque era bem caro.
Sim. Mas lá era bem complicado, assim, tipo, tinha algumas coisas que eu gostava muito. Por exemplo, tinha um prato que se chamava pataniscas de paloco. O que seria isso? Isso é tipo um bolinho, tem um peixe chamado paloco, e aí eles fazem meio que uma milanesa. E aí eles fazem, é como se fosse um bolinho de chuva. Bolinho de chuva, mas com peixe. Frito, só que com peixe. E era muito bom. Era muito bom, eu adorava quando tinha isso. Só que tinha outros pratos, tipo quando era peixe, eles tinham bastante peixe. Eu acho que tu já imaginava isso. Sim. E aí eram uns peixes com muito espinho. E era muito difícil de comer. E aí eu só desistia. Cara. E aí, tipo, nesse processo da comida de Portugal, eu emagreci uns 8 quilos. Então sentiu realmente a mudança da culinária, da comida daqui para a comida de lá. Então você sentiu realmente. Bastante. E Rafa, me diz uma coisa assim, lá para andar, para te sair nas outras horas de folga, de lazer, você fez um grupo de amigos lá, né? Fez um grupo de amigos, até você estava falando antes que você teve uns dias aí que foi visitar um grupo de amigos em Rio de Janeiro, né? Que eles estiveram aqui no Brasil, você aproveitou para vocês se encontrarem, né? Naquele grupo que te recebeu lá, ou ficou com você lá em Portugal. Eles chegaram junto comigo. Contigo, e fizeram uma amizade que até hoje vocês têm, inclusive vocês se encontraram agora nas últimas semanas, né? Sim. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso. Me diz uma coisa, vocês escolhiam os lugares assim para visitar na hora de lazer ou preferiam sair sozinho alguns? Claro, tinha aquele grupinho assim que eram umas 10 pessoas que eram sempre os que saíram juntos, mas normalmente o grupo era assim 20 pessoas de todos os países. E eram de cursos diversos, a gente não era colega. Cada um era de um curso diferente. Então assim, por exemplo, eu conheci um amigo que ele era da Itália. E eu queria muito visitar a Itália. Sim. E a gente fez uma amizade bem grande. Então, no final do intercâmbio, depois as aulas tinham acabado início de junho. E aí, então, dia 25 de junho, eu fui junto com ele pra Itália, conheci os pais deles, a gente foi pra algumas cidades juntos. Foi bem legal, ele tinha um irmão, ele meio que foi nosso guia. Enfim, foi bem legal, foi bem tranquilo. Eles apresentaram os lugares pra gente. Meio que foram o nosso guia, né? E sim... na última semana, nesse último final de semana, eu nunca tinha ido pro Rio, mas um amigo polaco, Bartek, e um amigo alemão nosso, o Yanis, eles falaram que iam vir visitar a gente. E aí, uns 3 meses atrás, eles chamaram a galera, só que muitos estão ainda no processo de se formar, sim, ou de acabar o mestrado. E aí eles vieram, e aí a gente se encontrou, assim como eu encontrei eles dois, eu encontrei o Breno, que é um amigo do Rio de Janeiro, a gente ficou na casa dele, a Maria Tereza, que era essa minha colega da moda, e a Aline, que era a menina que morava junto comigo. Então a gente conseguiu se encontrar todo mundo, foi bem legal, porque acaba que a gente volta pra cá e a gente pensa, foi muito legal essa amizade. É uma experiência, né, Rafa, que você teve, assim, e claro que você vai continuar conversando com essas pessoas que fizeram uma amizade contigo, né? Mas eu acredito que é uma experiência. Por que eu estou só falando do teu intercâmbio? Porque é muito importante para os alunos que hoje estão cursando ou ingressando na universidade, seja qual o curso que for, né? Mas no caso artes visuais, conhecer outras culturas, conhecer outros países, se tiver oportunidade para fazer um intercâmbio, pegar, fazer. E agora uma pergunta que eu queria te fazer. Foi demorado para te fazer todo o processo para ir fazer o intercâmbio? Olha, na parte da UPF aqui não, foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Isso, com a parte aqui da UPF é bem tranquilo. Eu acho que o que mais mata o estudante é pensar no visto. O visto é o que... Nossa! Para todo mundo hoje em dia, né, Rafa? Eu acredito que no mundo inteiro, com tudo que anda acontecendo, eu acho que é uma segurança ao mesmo tempo, porque afinal de contas, Rafa, vocês são a juventude, né? Você é uma menina que, bem como você falou, saiu da gurizinha, teu pai e tua mãe, tu imagina, se não, ainda bem que tem todo esse controle, toda essa segurança, né? Então, o mais demorado foi, você conseguiu visto, foi nesse sentido? Sim, porque como é que foi o processo? Primeiro tu tem que se inscrever aqui no PF, pelo programa do PIAC,
para ir para o intercâmbio. Que inclusive agora está tendo bolsas de auxílio para a América Latina, assim, para os países da América Latina. Muito pode legal. Aproveitar, então já Sim. Procurar saber onde que se forma, como que vai conseguir e se atracar, né? Sim, hoje quando a gente está gravando, hoje, né, eu sei que o edital está aberto, então quem quiser participar, pode participar. Mas o processo aqui dentro do UPF é tranquilo, tu tem que enviar a documentação e depois tem que ser aprovado. Sim. Eu sei que tem alguns quesitos, por exemplo, assim, a nota, a média geral é um requisito, tu tem que ter a tua carta de apresentação, tu tem que ter o apoio do professor orientador. Não lembro, enfim, porque mas já faz... no fim a UPF dá toda a estrutura e o apoio para burocrático, tudo para o aluno. Então o aluno, você pode então já falar aqui para o aluno que se interessa fazer um intercâmbio, esse é o caminho. Sim. Esse é o caminho. E qual o conselho que você dá para o aluno que tem que fazer um intercâmbio? O conselho que você daria para ele hoje, você que é uma pessoa experiente, hoje já pode se dizer experiente, que saiu do Brasil, foi fazer um intercâmbio, inclusive a primeira do curso de Artes Visuais na UPF. Qual o conselho, por exemplo, para o Pedro ali, que do tal curso eu quero fazer intercâmbio, mas estou meio apreensivo? Dá medo. Dá medo. Mas depois que tu chega lá, tu pensa, caramba, eu cheguei aqui. E eu estou fazendo isso. E... qual é o conselho que você dá quando o aluno chegar, não interessa se for em Portugal ou qualquer outro país? Primeira coisa que ele deve recorrer para se dar bem? Tu tem como pesquisar, por exemplo, grupos de extensão lá fora, que é uma coisa que ajuda muito. Eu não consegui participar desses grupos, mas eu sei que em muitas universidades eles têm uns grupos de pesquisa e, enfim, é um baita negócio pro teu currículo, porque tu pode, eu sei que tiveram alunos que conseguiram escrever artigos lá fora, e tu ter um artigo publicado, por exemplo, em uma revista internacional, nossa, isso é muito bom pra tua carreira, é muito legal, depois tu vai ter isso no teu currículo, então é um caminho que vai te abrir portas, sabe, e conhecer lá fora, tu vai saber como funciona, se algum dia tu quiser retornar, tá aberto. E eu acho que esse momento da graduação é muito importante, porque é o momento que tu vai ter todo o apoio. Depois tu pode ir, tu pode fazer, enfim, a tua pós-graduação, o teu mestrado lá. Só que nesse momento da graduação que tu tem todo esse suporte, que tu tá dentro da universidade, eu acho que é um momento perfeito, se tu quiser ir. Mas é uma questão também da segurança, Rafa, também é como você fez, né? Isso. Pegar uma pessoa criar um vínculo com um grupo de amigos ali que vai ter, ainda mais que você não era de Portugal, mas aquelas pessoas iam te orientando, faz assim, faz assado, que é a melhor coisa que tem. E Rafa, o que você tira dessa viagem, dessa aventura, do intercâmbio, que você vai dizer assim, cada vez que você vai falar do intercâmbio, ou que tu chegou em casa e tu lembra, tu jamais vai esquecer, além das tuas amizades que tu fez. No momento que você viveu lá. Eu acho que as amizades é a primeira coisa, assim, claro, penso principalmente nisso, porque foi meu apoio. Mas eu tento ver por dois lados. Eu tento pensar, primeiro, quanto foi legal estar lá e ter as aulas que eu tive, coisas que eu nunca poderia experienciar aqui, por exemplo, ateliê de têxtil, é uma coisa que está fora do meu alcance aqui. Mas eu tiro também como a educação aqui do Brasil também é boa. Porque às vezes a gente sai pensando, é outra coisa, é outro nível, só que a gente volta pro PF e a gente pensa, aqui é minha casa, sabe? E como aqui ou lá tem prós, também tem contras. Então, o que tem aqui e o que tem lá, eles se complementam. Então, acho que é isso, sabe? Eu tive matérias que eu... Assim, tiveram matérias que eu dou 10 a 0 aqui pro PF, sabe? Aqui é muito bom. Você coloca na balança e vê o que valeu a pena você ter ido lá, buscar lá,
de experiência e trazer para cá e ver que não tem muita coisa de diferente. Isso, exatamente. Inclusive nas disciplinas, né? Uhum, exatamente. Assim como eu tive práticas expositivas, Sim. que eu consegui sair, falar com a comunidade, visitar igrejas históricas Sim. e conseguir, enfim, eu tive tudo isso. Aqui no PF eu tive matéria, por exemplo, de História da Arte, Sim. que eu achei que foi que me agregou muito mais do que a matéria que eu tive lá. Que, enfim, são balanças, sabe? Sim. Como lá pode ter uma matéria que é melhor, Claro, aqui vai ter também. Mas no caso, por exemplo, assim, fora da vida acadêmica, lá, o que você acadêmico? Um momento com os amigos, um momento assim, foi visitar um lugar, jamais vou esquecer daquele lugar, muito lindo. Você havia falado do castelo? Sim. Né? Mas deve ter vários lugares em 6 meses que você visitou lá e você deve, é óbvio, de tanto lugar bonito, Europa não tem como dizer que um só, né? Sim, eu acho que foi uma viagem que eu fiz para Algarve, que é o sul de Portugal. E eu fui com esse meu amigo italiano e fui com as 2 brasileiras. E a gente ficou assim, a gente ficou junto. E eu lembro que de noite a gente chegava em casa e tinha uma sacadinha e a gente ficava lá conversando. E aí, quanto que era legal, sabe? Tá tendo aquela troca, experiência. E eu acho que é inesquecível, tipo, eu não consigo esquecer esses momentos, assim, ou quando a gente se reunia e a gente saía, tinha um lugar lá, que era um café-bar. E aí, de noite, toda noite a gente se reunia lá. Ela funcionava a noite inteira? Funcionava até meia-noite. Até a meia-noite. Sim. Nem tudo funcionava até... Você disse que antes tinha uma biblioteca só a biblioteca era 24 horas. Mas esse bar a gente se reunia lá e a gente conversava toda noite. E aí, tipo, são rotinas, sabe? Eu acho que essas rotinas são o que me pegam mais. Sair da cantina e ir tomar um café na frente da universidade. Isso te lembra bastante. Sim. E me diz uma coisa, agora falando aqui do Brasil, da tua universidade, do teu curso, você está se formando, né? Se forma agora no metade do ano? Final do ano. Final do ano. No final do ano, a Rafaela está se formando. O que vai levar para ti? O que todo esse tempo, você aqui dentro da universidade, você vai levar para ti um momento que te marcou dentro da Universidade de Passo Fundo? Seja com o professor, seja dentro da sala de aula, seja com um amigo. Eu acho que vão ser as memórias do primeiro semestre. Porque era muito incerto. E como eu achei também que aqui dentro da universidade ia ser muito complicado de fazer amizades e ter apoio. Porque eu acho que o essencial é ter apoio, sabe? E como a gente tava lá no Meet. E aí era tudo no Meet e eu não tava tendo aquele acesso. E mesmo assim, deu tudo certo. E que eu consigo. Se eu sair de Arvorezinha, eu vim pra Passo Fundo e eu tô terminando minha graduação e eu fui pra Portugal, eu consigo. Vai te dar saudade. Vai me dar saudade, mas também vai me impulsionar muito. Vai me dar essa certeza de que se eu me puxar muito, se eu correr atrás, rola. Tu consegue as coisas. Há uma pergunta que eu faço para todo mundo. Você disse que no início você estava em dúvida entre design gráfico e nem pensar em artes visuais. Mas a tua ideia era design gráfico. Tu sabe que todo aluno que sai do ensino médio, ele tem também essa incerteza, né? Essa dúvida. Muitos alunos de qual o curso que eu vou fazer, né? Qual o conselho que você dá para a escolha de um aluno que está saindo do ensino médio do curso que ele vai fazer? Tipo, eu quero fazer, ele está aí na dúvida de fazer. Qual o conselho que você dá para ele, assim, você tem que agir desta forma? Olha, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu também tava com ideia em outra coisa, né? Mas eu acho que tu tem que se imaginar daqui a 40 anos. Se eu fizesse... Porque uma época eu botei na minha cabeça que eu queria fazer, sei lá, medicina. Se eu fizesse medicina daqui a 40 anos, eu ia estar feliz exercendo isso. Eu ia. Se eu fizesse design gráfico, eu ia estar feliz de estar trabalhando com design gráfico agora. Sim. Não sei. Mas
eu me imagino feliz trabalhando com o que eu escolhi. Com artes visuais. Sim. Então a pessoa tem que agir pelo coração. Sim, porque às vezes a gente pensa no dinheiro. E eu sei, é muito... Cara, a gente acaba tendo que pensar no dinheiro, porque se não... Infelizmente, se não tiver o dinheiro, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se sustentar? Tu vai viver disso. Só que se tu trabalhar com uma coisa que tu não gosta, tu vai ser infeliz. Não vai ser infeliz pro resto da vida. Tu vai estar trabalhando, tu vai estar voltando todo dia do teu trabalho assim, meu Deus, eu não consigo pensar amanhã como é que eu vou sobreviver. Tu vai ser um profissional frustrado. Sim. Fazendo uma graduação, um curso... Uma função que não... Sim. Não integrada. Agora uma pergunta que tu tá vendo a câmera aqui atrás de mim, né? Você pode olhar para ela. E qual o agradecimento que tu faz aos teus pais, teu irmão, teus pais, por tudo o caminho, essa caminhada que tu teve até aqui? Tu pode olhar lá e agradecer a eles. Ai, eu não estava esperando isso. Esse é o momento de tu agradecer teu pai, a tua mãe. Esse é o momento. Ai, eu agradeço porque mesmo eu tendo escolhido uma coisa que na minha cidade é muito difícil de exercer, eles até hoje me apoiam. E por ter dado esse gás para eu ter conseguido ter feito todas as coisas que eu fiz até hoje. E mesmo que eu seja uma adulta, às vezes eu me sinto uma criança, ainda criança, que tá lá em arvorezinha, e por eles ainda me dá todo esse apoio. E com certeza para eles também, né, Rafa? O filho da gente pode ter quantos anos tiver. Eu acho muito legal esse teu pensamento. Teus pais devem ter muito orgulho de você, entendeu? Você, como você falou, você saiu lá de arvorezinha, mas não importa de onde você saiu, né? Você veio para cá, valorizou todo o esforço de cada um, valorizou todo o esforço do teu pai, da tua mãe, né, o apoio que teu irmão deu. Você foi além disso, você foi além, porque para eles você só iria para Passo Fundo, você já foi para a Europa, né? Então, eu sempre digo assim, ó, isso é mérito todo teu. Teu pai só te deu a base, mas você soube caminhar, você soube aproveitar todas as oportunidades que você teve. Eu te agradeço por ter cedido essa entrevista para mim aqui, para o meu canal, entendeu? E desejo para ti felicidade mesmo, e que você com certeza vai ser uma excelente profissional da área. Obrigada, Zé. Tá? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando tu me chamou. Eu pensei, ai, que especial que eu sou. Não, mas é sério. Mas você tem uma ideia do que você fez dentro da universidade por viajar, ser a primeira de todo? Você já viu quantos anos o curso de artes visuais tem? E você foi a primeira a ingressar para a Europa, no intercâmbio. Então isso é mérito teu também. É mérito, você fez história dentro da universidade. Se alguém um dia perguntar quem foi, vai estar registrado, quem foi a primeira aluna a fazer um intercâmbio, o coordenador do curso hoje pode dizer, com certeza, é a Rafaela. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. No Café do Zé tem emoção, novidades e muita opinião. Histórias boas, risadas e saber. É o podcast que você vai querer. Toda semana vem conferir um bate-papo pra se divertir. Ouça agora, não vai se perder. Café do Zé, feito pra você.